Então, prazer, meu nome é Maíra, sou da Tamboro, sou uma das fundadoras da Tamboro Educacional, que é uma startup carioca, que aposta muito no universo não só da aprendizagem adaptativa e personalizada, que já foi tema aqui, né, acho que do último fórum, mas especialmente na parte da ludicidade e do engajamento dos jovens dentro do processo de aprendizagem, né. E aí fui convidada, e queria aproveitar e agradecer para a gente hoje conversar um pouco, né, dentro dessa linha de educação moderna falar um pouco sobre diversão e prazer dentro do processo de aprendizagem, né? E aí, antes de começar a falar especificamente disso, eu comecei a trabalhar com educação e tecnologia há 12 anos atrás, né? E eu acho que acho que a minha principal inquietude na época era exatamente entender o que estava acontecendo com esses 36 milhões de jovens que, quando a gente olhava, especialmente para as avaliações nacionais, a gente percebia resultados catastróficos, né? E eu costumo brincar que é quase que um genocídio educacional o que a gente vem vivendo no Brasil nos últimos anos, porque por mais que a gente tenha avançado muito em relação a diversos assuntos da educação, a gente continua com baixíssimos desempenhos e com esse pouco engajamento, essa desconexão entre o que acontece dentro da escola e o que acontece fora dela, né? Então esse era o cenário e o contexto quando eu comecei a pesquisar, investigar mais o impacto das tecnologias aplicadas à educação. E aí, dentro dessa minha experiência nos últimos 12 anos, eu fui muito para escolas, né? Escolas públicas e particulares, no início muito só com escolas públicas, né? Em áreas muito vulneráveis e contextos muito diferentes no Brasil. Independente de eu estar num grande centro urbano, de eu estar no interior do país, no sertão, lugar com energia elétrica, lugar sem energia elétrica, né? E a gente sempre pesquisando como que acesso à internet e as novas linguagens estavam de alguma forma impactando no processo de aprendizagem dos alunos, o que eu percebia era uma falta de engajamento muito grande dos alunos dentro da sala de aula e, de certa forma, eu que estudei lá, né, início de década de 80, me formei no final da década de 90, eu, de certa forma, já me identificava com aqueles alunos com aquele certo ar de tédio dentro das salas de aula, né? Ao mesmo tempo, não muito longe dessa sala de aula, às vezes no corredor da escola, né, numa escada, você já percebia um certo ar de leveza, né, uma coisa mais divertida, um espaço de interação social que promovia, na verdade, um aspecto muito mais prazeroso do que aquela primeira imagem, que é a imagem anterior, né, dessa falta de mobilização, de engajamento e de animação dentro daquele contexto escolar. E aí, pesquisando e desenvolvendo muito projeto com uso de tecnologia, eu comecei a caminhar mais para o contexto de trabalhar com o universo dos jogos, né? E pesquisar como que era o impacto dos jogos dentro dos processos de aprendizagem. Então, essa foto, que é uma foto do Phil Toledano, que é dentro de um exercício, ele é um fotógrafo que fez o exercício de registrar momentos de vários jogadores de diferentes idades e gêneros para ele mapear as reações, né? Então, a provocação desse nosso bate-papo de hoje está muito pautada, né, no que atrai e motiva a atenção desse jovem, o que motiva e atrai a atenção de vários jovens, independente da idade, independente do gênero, e a resposta que, independente do contexto que ele está inserido, independente, muitas vezes, da idade, né, se a gente está falando de crianças menores, se a gente está falando de um público mais velho, de fato, o universo dos games, sejam eles digitais ou não, apesar da ênfase hoje do bate-papo ser até mais os games digitais, eles de alguma forma circulam dentro desse universo do desenvolvimento humano, né? E é isso que vai cada vez mais, a partir das pesquisas que a gente tem feito, tanto fora do Brasil quanto dentro do Brasil, identificando uma série de evidências que trazer o contexto da ludicidade e da diversão para a aprendizagem já é uma tendência irreversível dentro dessa discussão de uma educação mais moderna e contemporânea, né? E aí a questão da emoção do jogo tem muito a ver com a origem do próprio nome, né? Então, bem rapidamente, né, o significado do jogo e do ludus, né, ou seja, da questão do lúdico e da ludicidade dentro do processo de desenvolvimento. Então, passa pela questão do brinquedo, do divertimento, passa pela questão dos exercícios, das regras, dos processos, das dramatizações. E dentro dessa análise, dessa retrospectiva, vendo desde a origem da palavra, eu costumo dizer que falar da ludicidade, falar dos jogos dentro do processo de educação não tem nada de inovador, porque desde que o mundo é mundo, que, né, o ludus, né, o homo ludus, isso desde sempre é falado. Se a gente vai lá, remonta lá, Paideia, Grécia Antiga,
essa era uma das principais estratégias na época de engajamento, né, e de desenvolvimento daqueles grupos, eram pequenos grupos. E, na verdade, o que a gente fala hoje com a educação moderna e inovadora é como é que a gente aprende com a linguagem do mundo contemporâneo, conecta essa nova realidade com premissas antigas que já vinham dando muito certo, que a gente pode fazer com que elas dialoguem cada vez mais e melhor com o universo da educação formal, que hoje é o que vai nortear, acho que especialmente a nossa conversa e o nosso bate-papo depois. Então, eu peguei aqui e recortei essas 6 imagens, 6 faces, e aí fui destacando, né? E é óbvio que a partir daqui tem, acho que 1000 outras impressões que devem vir para vocês. Do lado esquerdo de vocês, tá certo? Eu fui listando um pouco de percepções e sensações que eu tive olhando para essas fotos, né? Então, essa coisa do senso de urgência, né? Do engajamento, de uma certa ansiedade, essa coisa do foco para tentar resolver, ar de surpresa, ar de otimismo. E do outro lado, eu coloquei exatamente elementos que são super importantes no desenvolvimento, não só cognitivo, mas no aspecto socioemocional das crianças e jovens que hoje estão dentro das escolas, que são muito bem estimulados e trabalhados a partir do universo dos jogos, né? Então, a questão de trabalhar a ansiedade, rever os limites e fazer a gestão dentro do tempo, que é uma coisa que o princípio, né, que o universo dos jogos estimula, porque faz parte do princípio de qualquer game, seja ele um game de tabuleiro, seja ele um game digital. A capacidade de realização, né, ou seja, a chance dele, de fato, dentro do tempo dele, na lógica dele, conseguir realizar, de repente, determinados desafios que no mundo real ele não conseguiria realizar. O processo da autonomia, né, ou seja, ele que está liderando aquela dinâmica, então se ele falhar, se ele fracassar, não tem problema porque ele pode tentar de novo, né, e foram as tomadas de decisão dele que fizeram ele chegar naquele resultado final. A questão da atenção e da concentração, né, que é a condição sine qua non para qualquer jogador, independente do contexto desse jogo também. E todos esses aspectos são habilidades, né, e competências que vão sendo desenvolvidas e trabalhadas no universo dos jogos, que tem uma conexão direta com tudo que é trabalhado dentro da escola, dentro do seu modelo mais formal. Só é que, quando a gente vai trabalhando na educação básica, né, e aí se pega Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio, o que historicamente vai acontecendo é que nos anos iniciais a gente consegue ter mais espaço para trabalhar a questão do lúdico, né, do tátil, né, da experimentação. E quando você começa a avançar para o Fundamental 2 e especialmente chega no ensino médio, a gente começa a ter muito mais exercícios mecânicos, né, e um excesso de conteúdo sendo apresentado, e a gente vai se distanciando cada vez mais desse universo mais lúdico, mais prazeroso, que a gente consegue explorar melhor durante o início da educação, né, dentro da educação infantil e da educação fundamental. Então, hoje, antes da Tamboro, e especialmente agora na Tamboro, né, o que a gente mais tem feito, além de pesquisar, desenvolver e pilotar soluções, né, e realizar soluções para as escolas, é exatamente ir testando e refinando como que a gente consegue fazer o melhor diálogo entre o que a escola necessariamente precisa garantir, do ponto de vista da educação e do rigor formal que a educação exige, sem que a gente perca de vista o que o universo dos jogos e o princípio básico dos jogos pode trazer para esse processo de aprendizagem dos alunos e essencialmente dos educadores também, né? Porque quando a gente passa um dia inteiro dentro de uma escola, ou vários dias durante o ano letivo, essa rotina de entra e sai das salas de aula, reproduzindo, né, sempre a mesma coisa, a mesma fala, do mesmo jeito, também é muito cansativo, muito desgastante para esse professor. Então, trazer o aspecto da diversão, do prazer e da ludicidade para repensar práticas pedagógicas, não necessariamente envolvendo um game digital ou até um game de tabuleiro, mas pensando essa prática pedagógica de um jeito diferente, mais lúdico e mais inovador, é uma grande contribuição para que essa experiência de aprendizagem do aluno seja diferente e para que essa experiência do educador naquele processo em que ele está liderando ou mediando, né, aquele espaço formativo com os alunos, também seja trabalhado de um jeito diferente, mais prazeroso para todo mundo que está envolvido dentro desse processo, né? E aí coloquei aqui em negrito, né, o Vitória Épica, né? Não sei quem joga aqui ou quem sabe o conceito do que seria uma vitória épica dentro de um jogo. Vocês sabem o que é uma... O conceito de vitória épica é aquela vitória que você não imaginava que você sequer fosse capaz de realizá-la e você consegue chegar lá. Né? Então, essa expressão desse primeiro menino aqui
é exatamente a expressão de alguém que está quase, né, alcançando essa vitória épica. Eu acho que não tem nada mais épico do que você concluir um ano letivo, ou concluir todo o teu circuito de educação básica, depois no seu ensino superior, enfim, tudo que você quiser fazer na sua vida de uma forma épica, né, e você conseguindo ser vitorioso dentro desse processo. Então eu fiz questão de destacar, porque trabalhar com essa analogia, né, e trazendo essa metáfora e os princípios dos jogos, sejam eles digitais ou não, né, a coisa do digital acaba sendo muito predominante na discussão que a gente tem hoje, né, em pleno século XXI, porque é a linguagem não só dessa nova geração, a nossa também, né. Eu brinco que hoje, para todas as escolas com as quais a gente trabalha, tem um grupo de WhatsApp com os professores, então pode ser até que eles não tenham, né, afinidade com todas as ferramentas web, não estejam conectados o tempo inteiro por aqui, mas aqui no WhatsApp, batendo papo, conversando, tirando ideia, trocando, né, tirando dúvida, a coisa acontece. Então, esse universo da gente se apropriar e entender cada vez mais o universo da linguagem digital e trazer isso para o contexto da educação formal, acho que é um desafio que a gente tem, mas já deixou de ser uma aposta, uma hipótese, de fato, né, já é uma tendência irreversível dentro dessa discussão de uma educação mais moderna e contemporânea. E aí, certo desconfiado, né, que é bom. Será que é isso mesmo, né? O que tem nos bastidores desse processo, né? E aí é qualquer game, né? É qualquer recurso? Óbvio que não. Né? Tudo que você faz em relação à educação necessariamente tem como premissa você carregar uma intencionalidade pedagógica por trás. Então, como tudo, não apenas pensando que a educação é divertida, eu nem acho que ela deva ser, ela não é apenas divertida, né? Você tem momentos, né, de muita densidade, que não é nada divertido, mas que faz parte do processo de aprendizagem, mas que é fundamental para que depois você consiga alcançar a sua tal vitória épica, né? Então, na hora que você percebe que para alcançar algo que é maior, você precisa passar por momentos que são divertidos, outros que não são tanto assim, tudo faz muito mais sentido e você consegue ter a gana necessária para conseguir chegar lá, né? E aí esse ar meio que desconfiado tem a ver muito com aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê, né? E quando a gente pensa e desenvolve, né, e pesquisa e estuda soluções que tragam o conceito da ludicidade e dos jogos, né, que acaba sendo aí meu playground, né, a área onde eu melhor circulo, para o contexto da educação formal, o que a gente percebe é que uma coisa é que o aluno vê e o aluno percebe durante a interação dele dentro de um jogo, seja um aplicativo, seja uma plataforma, seja um game, né? Outra coisa é o que está nos bastidores desse objeto digital, dessa plataforma de aprendizagem ou desse aplicativo online orientado para a educação. Né? O que está por trás, o que está nos bastidores dessa solução é o que mais importa do ponto de vista pedagógico. Eu acho que é exatamente nesse espaço, que é o espaço onde o aluno não necessariamente de uma forma explícita precisa circular, é que os educadores, professores, coordenadores pedagógicos, direção e até as famílias precisam entender o que tem por trás daquela solução digital que está sendo explorada, né? Então, o aspecto da intencionalidade pedagógica, né? Porque muitas vezes o que você vê parece que é só um game de entretenimento, né? Ah, mas isso é só mais um joguinho, ele vai gastar tempo fazendo isso, e muitos jogos são exatamente assim, mas muitos outros não são, né? E eu acho que esse que é o nosso desafio, né, da educação moderna, é a gente cada vez mais ter essa crítica de conseguir separar aquilo que você vê do que está nos bastidores, e de cada vez mais nós pensarmos soluções que de fato garantam uma experiência cada vez mais lúdica, inspiradora, prazerosa, porque, né, nada é mais importante, mais legal e mais poderoso do que você aprender com prazer, com sentido, com vontade, com tesão de fazer aquele negócio acontecer, sem se desconectar do que é, né, toda a discussão que a gente tem em relação à base curricular, a parâmetro curricular nacional, as avaliações, que é um outro grande desafio, né? Na hora que você trabalha com uma metodologia diferente para trabalhar o conteúdo que seja através de games, isso também tem que conseguir dialogar com o método tradicional de avaliação, porque esse método que é o método vigente, é o método que está acontecendo, é o método que é validado e reconhecido, não só pelas escolas, pelas instituições e pelas famílias. Então, nessa discussão em relação a trazer essa coisa mais divertida, mais lúdica e mais leve para a aprendizagem, necessariamente não pode se desconectar desses outros indicadores e instrumentos tão importantes hoje dentro do processo da avaliação e da qualidade da educação, né? E aí a dicotomia, né, que eu acredito que a gente viva é exatamente como fazer com que esses dois mundos dialoguem mais
né? Ou seja, que pílula que eu tomo, né? Dentro do universo da educação mais formal, dentro de um método mais tradicional, que em teoria, né, me faz levar num lugar que eu sei onde eu vou chegar. E a gente já sabe que o lugar onde a gente está chegando não é um bom lugar, né? Porque os resultados estão aí mostrando isso para todo mundo. Não é só no Brasil, isso no mundo, mas, né, especialmente no Brasil. E você experimentar, né, uma metodologia diferente, uma forma diferente, o tempo inteiro avaliando, checando para mudar essa estratégia, caso você perceba que não esteja dando certo. Mas a provocação é que se hoje a gente faz uma brincadeira, né, e com uma mão você pergunta, né, quais são todas as capitais do Brasil, e ao mesmo tempo você pergunta, né, quais são todos os personagens do Pokémon, peguei o Pokémon aqui, claro, caráter super ilustrativo, eu tenho certeza que vocês tendem a acreditar que os alunos, né, ou que as crianças saibam mais os personagens e todos os universos do Pokémon do que de cabeça todas as capitais do Brasil, né? Então, essa dicotomia, né, e esse meio do caminho, que é um desafio, que eu acho que ninguém tem a resposta, né, mas acho que cada vez mais a gente está conseguindo explorar e desbravar esse território, que eu acho que é a dicotomia do universo lúdico dessa discussão da educação mais moderna e contemporânea. E aí, depois dessa série de provocações, assim, achei que era mais interessante trazer essa discussão, né, um pouco mais conceitual e provocativa para a gente conversar, que eu acho que é a parte mais rica dessa mesa. Eu elenquei só 3, porque a minha ideia é que a gente aqui juntos discuta mais, mas acho que a primeira pergunta que eu faço para vocês é se a escola, por si só, ela já não é um game. Né, a escola no seu dia a dia, pensando a escola como ela é. Você entrou dentro dela, você tem 200 dias letivos, sala de aula, dever de casa, atividade para fazer em casa, prova. Então, dentro desse contexto, queria que a gente pudesse começar a conversar um pouquinho sobre o fato da própria escola, né, como instituição e como espaço de formação, se ela já não é, por natureza, um game. É uma aventura no dia a dia, né? Eu acho que o aluno ele entra já pensando o que eu vou viver hoje aqui. Porque tem a educação e tem o fato de se divertir com os colegas, né? Então é exatamente o que você estava falando. Eu estou ali, eu estou estudando, mas eu estou conversando, eu estou interagindo, eu estou vivendo aquelas coisas que tem na internet e eu tenho o dia a dia, né? Então, eu acho que é uma aventura. Para mim foi uma aventura a escola. Muito bem. Mas olha que interessante, porque na tua fala a aventura foi muito mais no aspecto social da troca e do intercâmbio do que do estudo dentro da sala de aula, no que seria o modelo, né? Sim. A hora, eu digo isso porque eu pergunto para os meus filhos, né? E aí qual é o momento da escola que você mais gosta, né? Normalmente a resposta é ou o recreio ou a hora da educação física, né? Ela está no 4º ano e ele está no 8º, né? Que são os meus usuários de teste. O Tito e a Laura. E é impressionante. Eu faço essa pergunta desde sempre. E eu nunca ouvi uma resposta diferente, né? E aí quando eu penso neles dois, e penso nesse universo de aproximadamente 36 milhões de jovens, e quando eu lembro de mim, né, lá no início da década de 80, e que eu já tenho essa memória, né, de muitas vezes falar, cara, o que eu estou fazendo aqui, né? Isso aqui eu podia estar aprendendo em outro lugar, eu podia estar estudando isso sozinha, por que a gente não está discutindo isso, ao invés de estar lendo, repetindo, ou tendo que copiar do quadro, e falar que passar um filme numa sala de aula, né, ou levar para o auditório, né, é a coisa mais incrível do planeta Terra. A gente sabe que não é a coisa mais incrível do planeta Terra, faz parte desse processo, né, mas metodologicamente é muito mais isso do que qualquer outra coisa. Então, essa provocação, eu vou ficar insistindo nela, acho que até a gente conseguir extrair outras coisas, onde mais que a escola é um game? Onde mais, além dessa aventura social? Então, eu vou falar um pouquinho da nossa experiência no colégio, tá? Então, assim, lá no colégio, a tecnologia é uma matéria, ok? Uhum. Eles têm tecnologia da informação, ponto. Eu coordeno essa área e também leciono para o infantil, fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. E é uma matéria para que segmento, Sandra? Desculpa. Com tecnologia da informação. Sim, Fundamental 2? Verdade, então, assim, o infantil a gente trabalha com a parte lúdica, montada totalmente em jogos, como você estava tocando no assunto, então, para o infantil é mais fácil a gente trabalhar, que realmente é. Eles estão mais abertos, eles já vêm com outras experiências, só que no colégio, o que a gente faz? Tanto o infantil quanto o fundamental 1, a gente trabalha também com projetos. Então, é focado para o nível que eles estão dentro dos projetos. No fundamental 2
e no ensino médio, a gente também tem que fazer a inclusão do conteúdo. Por exemplo, eu tenho lá o 6º ano, está trabalhando com mídias digitais. Então, a gente apresenta as mídias, em cima dessas mídias eles têm que começar a montar os projetos, e nós montamos 2 projetos por ano, tá? Então, por exemplo, esse ano a gente está trabalhando com HQ. Então, dentro da HQ, que tecnologias eu vou utilizar? Estamos trazendo Pokémon para dentro do dia a dia deles, ok? Óbvio, apresentando as ferramentas cloud que a gente já está habituado a trabalhar. Então, eles conhecem o mundo Google de trás para frente. Já vão para o 6º ano, por exemplo, tendo o seu e-mail, sabendo mandar um e-mail, sabendo trocar informações e começa a compartilhar seus arquivos a partir do 6º ano. Isso já é o básico, ok? 7º ano, eles trabalham com um projeto que nós chamamos de cidadania. Então, dentro de cidadania, como é que eu vou colocar os atributos? Então, por exemplo, no primeiro bimestre trabalhamos com a dengue, com a chikungunya, agora entramos no H1N1, que eles trabalham com o quê? Pesquisa, divulgação, e eles montaram os painéis da escola para divulgar, né? Então, assim, tentamos o quê? Encontramos vários jogos sobre dengue. Vamos brincar sobre esses jogos. Eles estão aprendendo para contribuir com a pesquisa e também estão participando de um game. Né? Você começou a falar de game, eu comecei... Porque para mim, que já monto o projeto, acaba ficando muito didático, né? Então, para eles ainda continua sendo um jogo. Já o nosso 8º ano, que já está trabalhando agora com a parte de editoração de imagens, a gente sai um pouquinho, já entra num software chamado GIMP, onde eles começam a aprender o Scribus para poder começar a fazer seu jornalzinho, sua revistinha. Então, eles estão trabalhando nessa parte. O nosso 9º ano já começa com a tecnologia já focada para a informação. Então, eles têm hardware e software, já sabem, é a parte mais puxada que eu tenho lá. Então, eles sabem montar e desmontar equipamento, eles fazem reprodução em Lego, inclusive de placa-mãe, trabalhando o conceito da teoria para as peças, e eles discutem entre eles o que é que pode ser feito ou não, né? O 8º ano, eles já fazem, no final, já montando um stop motion. Com tudo aquilo que eles mexeram dentro da parte de filmes, eles acabam fazendo sua edição. Para eles, é um momento de prazer, porque eles estão saindo com um conteúdo, embora seja tecnológico, mas eles estão saindo com esse conteúdo e estão aplicando. O ensino médio, por exemplo, no 1º ano eles têm História da Arte e Arte Digital, que é fazer a junção dos dois, que é difícil, né? Porque você tem um conteúdo de História da Arte que tem que ser dado, faz parte do curricular, mas ao mesmo tempo ele deixou de ser chato. Por quê? Porque eu uso outras mídias, eu trago, né, a gente discute muito com a sala o que é legal, o que não é. Então, por exemplo, agora eles estão montando uma revista de época sobre a história grega. Vão fazer as fofocas, é uma caras, até eu devia ter trazido a foto. Legal. É uma caras, então assim, tá sendo montado com historinhas que eles estão trazendo. Da pesquisa eles estão trazendo para a realidade, como se tivesse acontecido hoje. Né? E assim, a história grega ela é ótima para isso, né? Tem N historinhas que dá para você trazer para o mundo de fofoca. Né? E eu acho que assim, é uma forma agradável de aprender extremamente. Só que o que eu vejo, né? Eu acho fantástico, mas eu estou no meio da tecnologia, então eu faço essas propostas. Nosso maior problema são os professores que não aceitam. Então, pensa assim, para eles que têm aula de tecnologia, que estão trabalhando com tecnologia o tempo inteiro, só um professor vai me puxar para isso? E os demais? E aí, né? Sandra, acho que aí que está o... Sandra, né? É Sandra. Acho que aí essa postura com essa pergunta, né? Até que ponto que a escola ela já não é um game, e aí a minha provocação, eu tenho certeza que ela é um game. Eu acho que vou começar a sinalizar, para além disso que você comentou, pontos que são análogos a um game normal, né? Um game que tenha lá os princípios, os elementos básicos, né? De desafio, de avaliação, de etapa, de nível, de percurso, né? Quando você fala do desafio que é, né, dos professores, dos outros professores também se apropriarem disso para fazer, né, com matemática, com ciências, com geografia,
com literatura, o que está acontecendo com a aula de artes, né, que eu acho que vocês estão conseguindo mais explorar isso, mas já lá no ensino médio, né, e a gente tem tanto espaço para fazer isso, eu acho que no Fundamental 2 pra caramba, porque, né, você faz essa transição do Fundo 1 para o Fundo 2, assim, quando eles ainda estão no 6º, no 7º ano, eu ainda percebo com tanta clareza, assim, né, grandes resquícios ainda lá do 5º aninho, sabe, ainda tem uma excitação, um frescor, infantis, né? Né? Acho que aquela pressão, né? Porque quando você já chega no 8º, no 9º, eu brinco que já é, né, já é quase que o esquenta do ensino médio, né? Porque eles já estão pensando no Enem, no que vai acontecer, o que eu vou ser, a família já está, né, escolhendo escola hoje, desde a creche, a partir de resultado de Enem, eu sei lá se vai ter Enem quando essas crianças estiverem na cidade. Enfim, né? Essas coisas todas que a gente vive, e eu acho, a sensação muitas vezes que eu tenho, vou voltar aqui nessa imagem, é que muitas vezes o professor, não é nem que ele não queira, mas eu acho que ele tem, primeiro, uma desconfiança tão grande, né, de como é que ele vai garantir que dentro daqueles 200 dias letivos, dentro daquele mar de conteúdo que ele tem que dar, como é que ele traz uma inovação para esse contexto e se de fato ele vai conseguir garantir aquilo que dentro do que ele já está acostumado a fazer, né, versus algo que está vindo com uma nova ferramenta, com uma nova estratégia. Então, acho que às vezes não é nem a falta de vontade, mas eu acho que é essa desconfiança e esse medo de alterar um pouco esse percurso, né? E se a gente pensa no game, né, e até em como explorar o game como um universo formativo super legal para adultos, eu acho que o game explora isso sem que a gente perceba, né? Porque você vai por caminhos, explora trilhas que no seu dia a dia, na sua vida real, né, você não faria, pelos riscos que eles trazem, mas que dentro desse universo do não real, super possível de fazer, porque as consequências que vão gerar ali não vão afetar diretamente a sua vida, né? Mas ela está trabalhando uma série de aspectos aí, socioemocionais, né, e não cognitivos super importantes. Então, acho que tem uma coisa importante dessa desconfiança. Eu acho que outra coisa importante também, que faz com que os professores reajam mais, é também entender o que está nos bastidores de várias soluções que surgem hoje no mercado, né? No Brasil e fora do Brasil. Então, acho que entender essas intencionalidades pedagógicas e, ao mesmo tempo, antes de trazer aquilo para o contexto da sala de aula, explorar e conhecer mais, porque no momento que você se apropria, que você conhece, que você explora, naturalmente as conexões começam a acontecer com mais facilidade, né? Então, quando eu digo que a escola ela é um game, é porque eu concordo que ela é uma aventura, mas mais do que isso, eu acho que a estrutura da escola ela já é um game por si só, porque ela de fato tem um percurso claro a ser cumprido, né? É aquele ano letivo que tem que ser perseguido, conquistado, dominado, né? Para tal vitória épica que eu comentei. Ele tem fases, porque, né, para cada etapa, para cada aula, o nível de complexidade, a quantidade de conteúdo vai aumentando. Então, são as fases, tanto dentro do próprio ano, quanto entre os anos, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Aqui. São fases do jogo que ele está passando. Dentro de cada fase, diferentes níveis de complexidade, que são, né? Primeiro ele começa com um professor e as disciplinas sendo trabalhadas de um jeito mais lúdico, aí ele sai do Fundo 1 para o Fundo 2 e de repente ele sai de um professor, no máximo 2, 3, quando você tem o professor de ciências, o professor de artes, aí ele parte para 12 professores, né? Então o nível de complexidade já aumentou e o conteúdo vai ficando cada vez mais denso a cada mudança de fase. E aí quando ele chega no ensino médio, né? Massacre da serra elétrica de conteúdo e a pressão do Enem. Então eu falo a escola, né? As provas, as avaliações, né? Que são os momentos em que você tem que provar, né? E que se você ganha, você vai muito bem, você é reconhecido, você merece o troféu, mas que se você vai muito mal, o nível de frustração, a tua autoestima, você tem as consequências, ficar numa recuperação, prova final, repetir de ano. Então, a escola ela é um game. Só é que a gente não tem conseguido explorar a escola e a sua estrutura como um game que pode ser divertido, que pode despertar prazer, que pode ser mais lúdico, que pode estar mais conectado com a linguagem dessa juventude. Então é isso, o que o game tem? Ele tem um ranking, onde você bota numa sala de aula as notas, o melhor aluno para o pior aluno, esse é o ranking que está acontecendo. Só que quando você traz um ranking no jogo, não é o ranking do mais inteligente ou do mais burro que está ali. É o ranking do que está mais engajado, é o ranking do que cobriu mais conteúdo ou mais desafios. Você tem uma outra lógica, que não é tão perversa quanto essa lógica que acabou sendo estabelecida dentro do cotidiano escolar, né? Na hora que a gente fala das fases, né, primeira série, segunda série, terceira série, né, eu vejo isso com a Laura e com o Tito, ele no 8º e ela no 4º ano, né, e a projeção dela, porque quando eu estiver no 5º, quando eu estiver no 6º, né,
Porque agora as pequenininhas do primeiro ano, né, que tem essa coisa, né, toda a competição. Eu vejo ele com ela, quando ela fala, Tito, porque tirei 9 em matemática. E ela também, né, Laura? Fácil pra caramba? Eu também, só tirava 9 e 10, eu só tirava 10. Então, porque eles são os... Já tem isso, né? Tem irmãos, né, e vive essa experiência que é uma outra aventura. Eu, filha única, sofro nesse aprendizado diário. Então, a escola ela já traz isso por natureza. Ela é um game por si só. Só é que ela virou um game chato, né? E a gente não tem tido, eu acho que um olhar mais diferente, né? Esse olhar eu acho que é esse daqui mesmo, né? Que é um olhar nos bastidores. Como é que a gente, então, né, dentro desse conceito de gamificação, né, que é trazer esse princípio básico dos games para a educação formal, como é que a gente gamifica mais a escola? Porque quando você fala para um aluno, eu vivi uma experiência agora nos últimos 15 dias muito legal. Eu fui para Natal e para Fortaleza, passei em 60 salas de aula diferentes. Alunos de 6º, 7º, 8º, 9º anos, né? E impressionante, né? Na área, e era uma Olimpíada de Matemática, né? Que a gente vai usar o LUDS que está no Smart Lab como ferramenta para isso. E é incrível, galera, porque a gente está vim aqui para explicar para vocês que a gente vai ter um projeto incrível, que é com games. Uhul! De matemática. A palavra já... Era impressionante, sabe? De games, né? E a Louca do Tambor, que é, né, pixelada. Vocês quiseram Minecraft, os pequenininhos? Não. Chegamos a... Ainda não. Mas, assim, é impressionante como, assim... tá em ebulição, né, assim, e na hora que você fala é game, é gamificado, e tem troféu, e tem um avatar, e tem um ranking, e tem os níveis de complexidade, tem os desafios, isso pra eles é tudo tão fluido, tão natural, e a gente tá desperdiçando isso. Não tô nem falando de usar nada de game digital, eu tô falando da estrutura da escola. A gente não está lançando mão disso como uma estratégia incrível de repensar não só a escola como espaço, não só a turma como escala, né, quando a gente fala, né, das plataformas e da personalização, de trabalhar em escala, né, com esses 36 milhões de alunos, mas de forma individualizada. E por que não, dentro desses espaços formais e não formais de educação, por que não explorar melhor essa lógica da gamificação? Fazer mais gincana na sala de aula, né? A gente tem uma série quiz é uma febre, Entre lançar, né, fazer um dever de casa individual e projetar numa lousa digital, ou no quadro, no projetor, escrever no quadro e botar todo mundo separado em times, falar que eles têm 3 minutos, isso é um game. Cada time escolhe aqui, a gente aqui tem 2, 3, 4 e nós, tá? Temos aqui 5 times, cada time vai escolher, desenhar o seu brasão, escolher o seu nome, e na aula de hoje, nos próximos, já apresentei aqui o conceito dos meus primeiros 20 minutos de aula, e os próximos 30 minutos de aula a gente vai jogar. Então é a nossa gincana, cada time tem até 3 minutos para resolver. Gente, é isso. Pode ser com o lápis, o pilô, o giz e o quadro, né? Tô falando da coisa mais simples, quando você fala, pô, mas a escola não tem a infra, mas o meu professor vai reagir. Então, vamos do jeito mais simples. Simples assim. Isso não é muito assustador. Isso não vai gerar estranhamento para o professor. Isso não vai. Ele pegar e colocar um enunciado que ele já colocaria e que cada aluno tem que fazer sozinho, ele botar no quadro, separar tudo em times e fazer disso uma gincana, que ele separa em times, ele tem lá, né, time A, B, C, D, E. Na verdade, você acaba mexendo com a zona de conforto do professor, né? Talvez aí seja o grande desafio, né? Tirar o professor dessa zona de conforto. E até do aluno, às vezes, né? Porque a gente também tem um outro desafio, que é para o aluno também perceber que, apesar daquela dinâmica ser uma dinâmica diferente, que ele está aprendendo naquele processo. Né? Porque eu também já tenho uma amiga que, enfim, professora de literatura, e ela falou, Mary, viveu uma experiência que os alunos foram reclamar, porque ela fazia muita roda de conversa e discussão a partir dos textos que ela sugeria. Os alunos falaram que a aula dela era só bate-papo. A percepção de que aquilo não era aula, né, a percepção de que então eu só estou jogando, e com LUDS, e tenho certeza que com várias outras soluções que estão no Smart Labs também pode vir a acontecer, a experiência inicial, como tudo na vida dos alunos, quando eles lidam com o universo dos jogos digitais, o mindset deles é jogo digital é game de entretenimento. Até virar essa chavinha de que, peraí... O objetivo tem que ser outro, né? Tem que entender o objetivo antes de começar a brincadeira. Exatamente. Né? Ele vai aprender durante o processo também. Sim. Mas é fundamental que eles também aprendam a desenvolver isso, que as famílias entendam que aquilo não é um jogo qualquer. Mas como assim? Tá mandando meu filho jogar em casa? Cadê o livro preenchido, o exercício feito? Exatamente, né? Como é que eu vejo isso. Que você fez, exatamente né? isso. Então acho que são...
né, essa provocação vou voltar para o slide, né, da escola é um game, né, ela é um game. Só que ela está sendo um game muito mal aproveitado, né? Como uma empresa que desenvolve games educacionais, fala um game mal desenvolvido. Né? Não é nada divertido. Não tá divertido, não tá legal, tá jogando a autoestima dessa garotada toda lá no chão, não tá fazendo o menor sentido para eles. Como é que a gente faz desse processo? Porque ele é uma estrutura muito inteligente. A gente não tá explorando da melhor forma, né? E não tá explorando da melhor forma, e se a gente não explora da melhor forma, como é que a gente consegue estimular mais e mais vitórias épicas, né? Eu acho que esse que é o desejo de todo mundo na hora que olha para essas crianças dentro da escola, né, e falar que jovem é esse que a gente está formando, né? Às vezes é só uma mudança de postura, né? Você mudou um pouquinho, fez uma coisa diferente, você estimula. Esse ano a gente começou com um processo no colégio, porque assim, todos os anos todos os colégios têm isso, né? São as ocorrências, né? O cara que não faz lição de casa, aquele que não entrega trabalho, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, temos que sair dessa coisa da anotação do professor. O professor vai lá, anota no sistema, o pai recebe no final do bimestre, seu filho não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo. Aí encontrei um aplicativo, conversei com os professores, a gente fez uma adaptação, que é o Class Dojo, que você faz, o professor entra na sala e já olha o que você fez, o que você não fez, te premia por você ter feito, né? Ou não, né? Depende do que você deixou de fazer. E entre os alunos, porque assim, você tem dele, não sei se vocês conhecem, são monstrinhos, né? Cada aluno é um monstrinho, e aí o seu monstrinho vai ganhando uma pontuação. Ele cria o avatar dele, né? Ele cria o monstrinho dele. Você cria. E assim, e é automático com os pais. Então os pais já recebem, né, a partir do momento que eles receberam o seu acesso, ele já sabe se o filho fez ou não fez lição, ele entregou ou não entregou, é automático. O pai recebe no aplicativo. E aí, assim, ele faz um percentual, né? Quanto foi o seu rendimento naquele mês? Né? Relação à turma, como é que foi o seu andamento? Então, eles agora estão entregando mais coisas, eles estão prestando atenção porque eles estão competindo entre eles. Eu quero ter mais pontuação do que o seu bichinho. Entendeu? Então, assim, algo que a gente fez, na verdade, para resolver o nosso problema enquanto professor, né, que era ter esse controle, saber, né, como é que estava o rendimento, porque ele faz mapas, ele dá um relatório interessante, voltou para os alunos. Eles querem saber, e aí, como é que está meu bichinho, né? Ai, meu Deus, Virou quase um Tamagotchi. É quase isso, é quase isso, entendeu? Os professores... Desculpa. Não, é só para finalizar. Então, assim, uma mudança simples, né? Algo que, assim, para nós era só chega lá, olha... É que na prática do aluno, na verdade, tudo continua igual, a não ser o fato de que ele se sente inserido. Exato, né? E assim, eu estou sendo observado, todos os professores realmente estão me observando. Né? E o meu pai também, porque meu pai também está recebendo, né, em casa. E a gente achou, eu como propus, né, isso no colégio, eu imaginei assim, vai surtir mais efeito com Fundamental 2. Nada, gente, é o ensino médio. É o ensino médio. Para eles, assim, eu quero ver como é que tá. Tá andando bem, não tá? Meu bichinho tá quantos %, né? Então, assim, é muito interessante, sabe? Perceber como algo tão pequeno, né, surte um efeito tão grande para eles, né? Não, você disse da resistência do professor, né? Muitas vezes o professor tem uma resistência porque ele acha que a tecnologia vem para trazer mais uma ferramenta que ele tem que usar no dia a dia dele. Ele não percebe que ele pode usar através desse aplicativo, ele pode deixar de fazer uma anotação num caderno, ou deixar de fazer uma anotação que ele vai depois ter que revisar, e uma pilha de material, mas ele gosta de levar aquele material para casa, ele não percebe que no celular, né, na mão dele, ele tem toda aquela informação e muito mais, e que ele pode ver a qualquer momento. Então nesse Class Dojo, por exemplo, ele vai pontuando os alunos no próprio aplicativo no celular, ele vai vendo, e o barulhinho do aplicativo, o aluno já sabe se ele foi pontuado de forma positiva ou negativa, né? Então, o professor tem na mão dele. Na escola a gente usa bem também esse Class Dojo, os professores gostam bastante. E eu acho que também tem isso que ela disse, né? Como que a escola, não sei se você disse, ou se você disse, Maíra, como que a escola encara a tecnologia, né? Acho que se a escola oferece para o professor recursos, né? Oferece possibilidade de capacitação, de treinamento, que é o que a gente vem fazendo lá nos últimos anos, né? De treinamento, de capacitar, de buscar essas novas tecnologias e apresentar para o professor como algo que vai
agregar e não ser um a mais. Acho que o a mais é sempre o que mais incomoda os professores, né? É um trabalho a mais. É o trabalho a mais. Há mais uma ferramenta que eu tenho que preencher. O diário digital, agora mais uma coisa que eu tenho que fazer. Não, você deixou de fazer aquele de papel, você deixou de preencher aquele... São né? excludentes, né? Isso. Não é né? Você pode até continuar dentro de um processo de transição fazendo do papel enquanto a gente está gradualmente migrando para aquele que vai ser só o digital, mas na hora que for só o digital, acabou de papel, você não tem que fazer nos dois lugares. É né? isso. E eles, não, assim, muitas vezes não percebem, mas cada vez mais eu percebo que eles estão entendendo isso, que o aluno se envolve mais, né? Ele se envolve através de aplicativo desse com o desenvolvimento dele, com o desenvolvimento do colega, da turma, né? Como eu estou inserido na minha turma, como que o professor está me vendo, meu pai está me vendo, como que os pais dos meus amigos estão me vendo, né? Acho que o professor tem percebido cada vez mais isso, né? Que ele tem nas mãos ferramentas que agregam, que melhoram a qualidade da avaliação, do ensino dele. E que economizam o tempo dele muitas vezes, né? Sim. Porque tem um trabalho braçal e mecânico que consome um tempo hercúleo do professor e que essas ferramentas, esses aplicativos, uma vez que de fato estejam integrados e que tenham o mínimo de alinhamento com a proposta pedagógica da escola, que ganha economia de tempo, não é ele que tem que corrigir, né? Você tem algoritmos e sistemas de inteligência que corrigem automaticamente, que geram os relatórios, que dão os badges, que dão um ponto, que já faz o ranking, que já deixa claro o que ele já fez, o quanto falta ele fazer para chegar lá. Então, assim, Mais um receio dele. Desculpa te cortar, mas é mais um receio. A ferramenta vai me substituir. Porque, na verdade... É o olhinho, é o olhar desconfiado. É o olhar desconfiado. Mas no caso do professor, né? A ferramenta vai me substituir. Ela vai fazer isso por mim, então qual é o meu papel na educação? Mas, na verdade, o professor que tem todo o conceito, todo... Exato. A estratégia ele é o grande dele, né? estrategista. O sistema só facilita, mostra para ele, olha, o seu aluno está nesse nível, o que você pode oferecer a mais? Exatamente. Muitas vezes o sistema oferece a mais, mas muitas vezes o professor que tem o olhar e fala, não, peraí, sistema, segura um pouquinho aí que eu que vou oferecer a mais ou a menos nesse momento. Exatamente isso. Né? Então, eu acho que o papel da tecnologia dentro da escola é justamente oferecer isso pro professor, né? Mostrar para ele que ele é dono, assim, da classe dele. Ele é essencial. Ele é essencial, ele é. né? Ele que conhece o Pedrinho, o Joãozinho, né? Ele que conhece as crianças da turma dele, mas o sistema vem auxiliar. Então, como que nós, da tecnologia educacional, podemos oferecer ferramentas que favoreçam essa... Enfim, eu vou só voltar uma coisa agora que eu quero falar para vocês, que eu ia falar antes e não quis te cortar. Você foi falando e eu fui vendo um pouco da minha trajetória na educação. Eu estou há 19 anos em escola, apesar de não parecer, né? Tá enganando bem, tá? Tô enganando bem. Depois você dá a fórmula Ingressei em mágica. 2000. Adorei seu toque, agora pode. Mas enfim, eu entrei muito novo, entrei com 16 anos para trabalhar na escola, entrei na área de tecnologia de informação. Em 2001 eu virei professor. E aí eu estava pensando um pouco o que eu fazia em 2001, o que eu faço agora em 2006, né? Quais eram as ferramentas que eu tinha? Então eu tinha um editor de imagem para educação infantil Fundamental 1 que eu trabalhava na escola. E eu trabalhava com KidPix, não sei se vocês lembram de KidPix. E as crianças iam para aprender matemática através do KidPix. Então a gente usava os carimbos de números, de símbolo de mais, menos, igual, e eles tinham que colocar o resultado. Eles desenvolviam o mesmo exercício do papel, mas de uma maneira mais atrativa, com som, visual e que atrai. Né? A gente está falando de 15 anos atrás. E como que a gente trabalha isso hoje? Então, um exemplo, né? A gente está falando agora bastante de startups, de ferramentas, plataformas. Então a gente está usando na Beitakov o Matific, por exemplo. Não sei se vocês conhecem o Matific. Conhecemos. E o Matific é uma... Né, como que eles pensaram? A matemática, né, que as crianças não gostam. Eu não gostava, né? Não sei se eu gosto hoje ainda, mas... Como... Sempre é tempo. Sempre é tempo, claro. Não, agora eu comecei a gostar. Desde o ano passado com o Matific eu comecei a gostar. Eu sempre entro, quando eu vou no Lutz, eu sempre entro no 5º ano, pra não passar vergonha na frente de ninguém, tá? E aí eu vou gradualmente. Não, mas de uma ferramenta, né, que a gente usava, o KidPix, onde pintar um quadrado, e aí a gente trabalhava, ou o carimbinho, que a gente trabalhava na matemática. Hoje a gente tem uma plataforma que ela oferece inúmeros milhares de jogos, né, mini-jogos, que o aluno vem para o laboratório, ou usa um tablet na sala, ou joga no carro, ou em casa, e ele percebe que ele acha que está brincando, né? Ele não acha que ele está aprendendo matemática.
Então, muitas vezes a professora fala, aula de matemática. A gente vai fazer uma atividade. Opa, né? Então, mas por que será isso, né? É isso que a gente está falando aqui, né? Ele, através do visual, do áudio, né? Do jogo, do lúdico, ele está aprendendo matemática de uma maneira divertida. É porque ele vê a maçã, né? Ele vê a maçã. O aluno, ele vê a maçã. E a questão, eu acho que o desafio dos educadores, né, dos adultos dentro desse processo, incluindo a família, é ver mais do que só a maçã. Né? Entender o que está por trás, né, pedagogicamente, daquele minigame de matemática que está trabalhando um determinado conteúdo ou desenvolvendo uma determinada habilidade. E aí vem os relatórios, né? Exatamente. Que gera o relatório, manda para o pai pode jogar o jogo. Então, essa interação da família com a escola, de como o pai pode jogar o jogo e falar para o filho, olha, eu vi que nesse jogo você teve alguma dificuldade, vamos trabalhar isso. E aí chega na escola com a dúvida sanada pelo pai, né, que está interagindo. Então, isso... Que vai estar numa vitória épica, né? Que é uma vitória épica para matemática. Mas são algumas vitórias épicas, né? Você agora relembrar os conceitos de matemática e fazer esse exercício. Porque a matemática que eu aprendi é totalmente diferente da forma como muito o meu filho hoje aprende matemática. Isso é uma vitória épica, de fato, para a mãe. Tem a outra vitória épica que é essa conexão do pai com o filho, né? E do pai com a escola, né? Que é o grande desafio, né? Como é que você envolve cada vez mais o educador familiar, aproxima mais a família desse processo. Está cada vez mais ocupado e cada vez mais atarefado. Exatamente, e especialmente, né? Eu brinco muito que quando a gente... eu vejo isso dentro de casa, né? Quando eles estão lá ainda pequenininhos, né? Tá a família inteira ali, né? Suportando, né? Dando todo o apoio, porque ainda não tem toda a autonomia necessária, né? Ainda estão se desenvolvendo. Aí quando eles entram, gente, que eu brinco no olho do furacão, né? Que é o início da pré-adolescência e vai para o 6º ano, aquela loucura hormonal, de tudo acontecendo, os tais 12 professores, o outro massacre da serra elétrica que começa, um monte de conteúdo e tudo mais. É o momento que os pais mais se distanciam, na verdade. Porque você tem a questão geracional, você tem o desafio do conteúdo, você já não consegue mais apoiar tanto seu filho dentro daquele processo, você já não lembra mais de muita coisa. Então, trazer também essa lógica, né, do prazer e do lúdico para aproximar mais esses mundos também, que às vezes dentro de casa também estão distantes, além da própria, né, dessa próprio distanciamento que a gente historicamente tem discutido aqui no Brasil, né, como que faz falta esse abismo, né, da família longe da escola. A gente também tem oportunidades muito legais. Na verdade, eu acho que quem não gosta de ter prazer, né? Quem não gosta do belo, quem não gosta, né? E os games trazem muito disso, como você estava falando, né? As narrativas, os cenários, os personagens, a trilha sonora, o imaginário. Quem não gosta do belo, a criança gosta do belo, o jovem gosta do belo, o adulto gosta do belo, todo mundo gosta, né? Quem não gosta de estar dentro de uma experiência... A gente vai, viaja com os amigos, né, e faz, sei lá, jogo da mímica, né, aquela coisa mais básica do mundo, ou vai jogar uma carta. Gente, assim, de alguma forma todo mundo tem uma história para contar com o jogo na sua vida, né? Eu acho que a educação moderna, a educação contemporânea, ela é divertida por isso, porque a gente tem condições de pedir ajuda para esses processos que não parecem explicitamente estarem conectados com a educação formal e trazer, né, essa discussão e essas experiências, né, gamificar essas reuniões com os professores, sabe? A gente está com uma escola agora que eles brincam, né, que ficam comigo, Maíra, me olha aí no retrovisor, que eu estou no topo do ranking. Me olha no retrovisor, aposto que você já não está dormindo. A estratégia dessa escola foi antes da gente, isso é a coordenadora geral deles que falou, não, eu fiz o seguinte, Maíra, eu botei todos os professores para jogar, lancei um campeonato, falei que depois do feriado todo mundo tinha que estar com pelo menos, sei lá, tantos mil neurons, que é a moeda lá do Ludes, né? E aí, gente, virou uma febre no WhatsApp no final de semana, feriado, bombando, tirando foto do ranking. Maíra, dorme com essa! E aí, super legal, porque aí, durante o processo, eles vão fazendo o quê? Vão explorando a plataforma, vão descobrindo o prazer que é estar no topo do ranking, vão brincando, olha agora meu avatar, já mudei, agora eu tô rico, já pude comprar tal peça, então... Essa brincadeira, né, e quando a gente faz formação de professores também, vamos começar por onde? Vamos começar pelo avatar. Gente, a mulherada fica louca, né, normalmente mulherada que normalmente é a maior parte de mulheres, né, e saem aqueles avatares, assim, os mais transados, que não tem nada a ver com a professora, né, normalmente, né, e a morena de cabelo cacheado, saiu loura, lisa, alta de bota, né, tipo, tá, essa é minha persona, essa é minha persona. Então, assim, eu acho que tem uma série de oportunidades muito legais que, se a gente explorar no universo dos adultos, acho que a gente tem muito mais chance de emplacar
essa absorção gradual desse tipo de ferramenta, desse tipo de pensamento mais lúdico, mais prazeroso para o processo da educação dentro da sala de aula, de um jeito muito simples. Você disse a palavra que para mim é a chave, assim, mudar o pensamento. Então, assim, trazer esse professor que está na sua zona de conforto, que está habituado com o seu quadro, o seu giz, e mudar a forma dele pensar. Porque assim, é como a gente vê nos nossos adolescentes, eles vivem, isso aqui é extensão da mão, gente. Né? Aonde quer que você vá, você vai ver. Tem até um estudo que diz que as pessoas estão modificando a sua coluna de tanto e o polegar também, né? Nessa posição. Tendinite agora no tendão é do dedo. Então, assim, a gente não pode mais olhar para o celular e achar que ele é um vilão na sala de aula. Né? Existem tantos aplicativos, né? Tantas atividades. Recentemente eu fui com os meus alunos numa exposição, e na exposição foi a do Leonardo da Vinci. Uhum. E aí eles tinham que fotografar e ali mesmo já me mandar uma mensagem. Ó, escolhi essa peça, vou descrever essa peça, quais são as minhas impressões. Isso foi durante o processo. Né? É claro que quem estava ao redor falou, mas que cambada de adolescentes, vem aqui com o celular na mão. Tirando foto. Poxa vida, nem presta atenção. Não, mas aí eles começaram a competir entre eles, porque assim, eu disse várias vezes, eu não quero peças iguais, então você não pode olhar o que o seu amigo está fazendo, temos várias aqui, se eu escolher qualquer uma. Então eles ficavam, não, essa aqui é minha, não pega ninguém chega perto, né? Então assim... Já virou um jogo, né? Virou um jogo, porque assim, isso aqui é uma ferramenta maravilhosa. É claro, em algum momento eles vão olhar, outras coisas vão, mas é como você direciona a atividade. Né? Como você disse, o professor é o dono do pedaço. Ele tem que dizer, ó, eu quero que você use. Tem limites, tem regras, né? Na minha sala, assim, no meu laboratório, tem do lado de fora, assim, que é um aquário, né? Do lado de fora do vidro tem assim. Eu também aquário. Celular é permitido para as atividades de tecnologia. Na sala de aula eles não podem. Uhum. Até no Class tem um item lá, celular, olhando, mexendo no celular, né? Que ele perde a pontuação. Mas na minha sala ele pode. Por quê? Porque ali dentro eu vou usar ferramentas. Perfeito. Que eu tenho mais que um ter. instrumento a favor da aprendizagem. Exato. Esse final de semana mesmo, o primeiro médio tinha uma atividade para entregar e eles brigando porque é feriado. Gente, fácil de fazer. Eu vou estar vendo. Eu estava viajando, eles mandando e eu recebendo os e-mails e trocando, compartilhando arquivo comigo. Então, assim, não importa onde você esteja, né? Você está fotografando, você está vendo, vamos trabalhar isso aqui. Né? Então, é uma ferramenta a mais. Né? Uma pena que ainda nós temos professores que são realmente adversos à tecnologia. Pena. Mas, essa geração nova que está vindo... Quem não se adequar vai perder seu lugar. O Rodrigo, ele sempre fala e comenta isso, eu não sei nem se a frase é dele exatamente, né, que muita gente já usou, mas que ele fala que o professor, que a tecnologia não vai substituir o professor, mas o professor que não usa a tecnologia, ele vai ser substituído. Com certeza. Então, eu acho que em todos os lugares que a gente passa e vem conversado sobre Smart Education, isso tem ficado muito claro. E as pessoas estão pensando muito sobre isso. Né? Uhum. E aí, só indo um pouco pro lado do Google, né? O uso das ferramentas do Google. A gente usa bastante lá desde 2012. Acho que o Daniel já colocou aqui, meu coordenador esteve aqui na primeira mesa redonda. E a gente usa bastante. E aí a gente volta para aquela questão do pai participar, né? Porque como é colaborativo, ele compartilha entre os amigos, com o professor, mas ele também compartilha com o pai dele. Ele pode compartilhar e falar, dá uma olhada aí, vê o que você acha do meu texto, tá legal, tá bacana? E o pai tá com o celular, tá no trabalho, pode dar uma olhada no recreio, que ele chama pelo WhatsApp, o pai, e pode interagir. Você fala, pera, mas o pai com o filho no meio, né, no meio do isso dia, é mágico. Né? É mágico. Né? A escola às vezes encara de uma maneira de, será que é o momento dele falar com o pai? Ele tá no recreio, ele tem lá o celular dele, ele pode usar na hora do recreio, ele fala com o pai. E o pai pode corrigir alguma coisa, pode ajudar. Então, ali não tem tempo à noite, quando chega em casa, porque o filho já está dormindo e o pai chega tarde, já está viajando. Mas tem outros momentos, né, para eles interagirem. E a gente está cada vez mais vivendo isso. A gente está aqui monitorando com o tempo, que eu acho que a gente já estourou, mas pegando esse gancho, acho que para a gente encerrar, tem um educador mineiro, enfim, pelo qual eu sou apaixonada. Eu fico muito triste porque ele se foi, não se cuidou o suficiente, acabou muito antes da hora, que é o professor Antônio Carlos Gomes da Costa. E o professor Antônio Carlos, ele cunhou uma frase uma certa vez que me acompanha, que é: você não precisa estar perto para estar presente.
né? E acho que a questão das novas tecnologias, elas vêm exatamente para provar isso. Às vezes eu estou do seu lado, mas eu não estou aqui, né? E o fato de muitas vezes estar à distância é com o WhatsApp, é com o Skype, é com o Hangout, com qualquer outra ferramenta, permite que a gente se conecte, que a gente se aproxime e que seja no horário do intervalo, seja viajando, seja você no seu final de semana e feriado apoiando os alunos que estavam lá super engajados trabalhando. Acho que é com esse pensamento que a gente tem que ficar, né, se questionando diariamente mesmo, porque eu acho que esses são os desafios de agora, né, e daqui a pouco virão novos desafios, e a gente tem cada vez um tempo mais curto para conseguir lidar com eles, né? Como que a gente pega esse mar de coisas incríveis que estão aí e gradualmente vai se apropriando, avaliando, checando e experimentando, porque a gente, né, costumo dizer, a gente entende com a cabeça, aceita com o coração e pratica com as mãos, né? Então a gente tem que passar por essas 3 fases do game para a gente conseguir chegar lá, né? Porque muitas vezes a gente faz essa discussão, fala, não, eu entendi. Mas o fato de entender não significa que você aceitou e não significa que você vai ser capaz de praticar. Eu acho que esse é o desafio que a gente tem no nosso dia a dia com os professores, os alunos e as famílias, né? Fazer com que esse processo seja um processo fluido e que a gente consiga vitórias épicas, incríveis, com a aprendizagem dessa garotada. Bom, legal. Gente, muito obrigada. Valeu. Prazer encontrar vocês. Obrigada a vocês. Gente, essa foi eu devia ter falado no começo, foi a 3ª mesa que a gente fez, parceria Smart Lab com o Google. A gente está se baseando num livro que nós vamos lançar na BET, que a gente traduziu, que se chama, em português vai se chamar Educação no Século XXI, Tendências, Ferramentas e Projetos para Inspirar. E que justamente tem vários capítulos abordando temas da educação moderna, entre os quais que ela é divertida, personalizada, tecnológica, para mentes abertas. Acho que tem muito essa questão da gente, é o jeito que a gente olha as coisas. Acho que a ideia aí, o que a gente consegue ver, né? E, bom, também agradeço todo mundo. Acho que o nosso desafio vai ser sensibilizar, né? Com o projeto, com os nossos parceiros, sensibilizar escolas e professores para verem tudo isso. Bacana. Legal. Obrigada, gente. Obrigada. Pela oportunidade. Que a gente faça muita coisa juntos aí. É isso aí. Valeu. Obrigada.